A Irlanda não quer mais imigrantes? Por que parece que a nossa Ilha Verde está fechando as portas para quem quer vir para cá? O que aconteceu com aquele lugar maravilhoso que o Marão falava no canal dele? No final do ano para cá, eu tenho me confrontado com essa questão. O que aconteceu com a Irlanda? Será mesmo que a Irlanda está fechando as portas para quem vem de fora? Um monte de regra nova sendo colocada. Regra para reunião familiar, regra para estudante. Isso sem falar nas crises, crise econômica, crise de moradia, tudo caro. Tudo isso junto vai mostrando que a Irlanda já não é mais o que sempre foi. Se bem que eu acho que sempre é muita coisa. Vem comigo, ó. Por que eu digo isso? Porque eu fiz um estudo e muito me parece que essa é só mais uma fase de um ciclo. Quase como que o que está acontecendo agora fosse esperado. Talvez não exatamente do jeito que está acontecendo agora, mas uma hora ou outra, isso que a gente está vivendo agora ia acontecer. Mas segue o fio aqui comigo, bora. Nos últimos anos, uma grande onda de imigração está acontecendo na Europa. Mas, precisamente aqui na Irlanda, parece que esse fluxo é maior. Eu não sei se é porque tem mais pessoas ou porque tem menos espaço. Mas a gente pode considerar uma coisa, a Irlanda é um polo tecnológico. Grandes empresas, né, as Big Techs, como o pessoal chama, elas estão situadas aqui, né, por razões de corporate tax. Isso aí a gente pode falar no outro vídeo. Inclusive digam aqui no comentário se vocês querem saber sobre isso, porque isso também explica muita coisa do que está acontecendo hoje. Mas retomando, as Big Techs precisam de mão de obra qualificada, né? Então elas pagam bem por esses profissionais qualificados que muito dificilmente são daqui. Então, esse é um exemplo só, tá, pessoal? Essa grande onda de profissionais que vêm para trabalhar nessas Big Techs, eles ganham muito bem. Né? Eles ganham muito bem fazer esse trabalho qualificado que eles fazem. E guarde esse pensamento. Eles têm dinheiro, eles ganham bem. Para esse tipo de pessoas, aqui nesse vídeo, vamos chamá-los de imigrantes econômicos, que são aquelas pessoas que saem dos seus países para morar em um outro lugar para ter uma condição melhor de vida. Outro perfil de imigrante que está sendo muito falado hoje em dia são os refugiados. Com um monte de guerra acontecendo por aí, esse fluxo de pessoas tende a acontecer. Mas aqui nós não vamos chamá-los de refugiados. Vamos falar de deslocados forçados. E é forçado porque uma vez que corre o risco de cair uma bomba em cima da tua casa, você não pode mais ficar lá. Sua vida corre risco. Então você é forçado a se deslocar. Conceito feito? Bora. Mas antes de adentrarmos ao problema, precisamos voltar um pouco no tempo. Lá pro começo dos anos 2000, bora. No começo dos anos 2000, a economia da Irlanda ia de vento e popa. Você já ouviu falar do termo tigre celta? Pois é. A Irlanda estava em alta, economia bombando, muito emprego e, consequentemente, muita gente chegando. Muitos trabalhadores, um fluxo muito grande de imigrantes entrando aqui na ilha. Em 2007, por exemplo, cerca de 151 mil pessoas vieram morar aqui na Irlanda. É um número enorme para uma ilha tão pequenininha. E, ao mesmo tempo, cerca de 46 mil pessoas saíram da Irlanda. Ou seja, um saldo positivo. O que demonstra o país em expansão, certo? Um país atrativo para pessoas virem. Só que em 2008 acontece a crise econômica global, que atinge a Irlanda no meio. O sistema bancário colapsa, o mercado imobiliário implode e o desemprego explode. E o que acontece com o país quando a economia quebra? As pessoas vão embora. E de 2008 a 2013, a emigração, o que isso quer dizer? As pessoas saindo daqui, cresce ano após ano. Por exemplo, em 2013, cerca de 89 mil pessoas foram embora da ilha. E eu não estou falando de turistas, eu estou falando de irlandeses. Jovens, qualificados e em condições produtivas, vamos chamar assim. E entre 2010 e 2014, o saldo negativo de imigração foi em torno de 110 mil pessoas. Ou seja, para um país pequenininho, o país estava se esvaziando. Muito mais pessoas saíram do que chegaram. E a Irlanda perdeu exatamente aquilo que sustenta o país: trabalho, energia e força produtiva. A partir de 2014, a economia começa a se recuperar. Empresas voltam a contratar, o setor de tecnologia cresce e o setor de construção civil começa a se aquecer. Mas aí surge um problema até que esperado. Faltam trabalhadores. Todo mundo foi embora. Muitos irlandeses que se foram não voltam imediatamente. E o país precisa ocupar essas vagas de trabalho, esses postos vazios de trabalho. E aí é nesse momento que a imigração volta a crescer. E vem aqui um detalhe muito importante. Você não vê a Irlanda fazendo grandes campanhas do venham trabalhar conosco, venham morar na Europa. Não, ela simplesmente abre de leve, permite uma outra coisa sem explicitar que está convidando todo mundo a vir. Ou seja, eles criam condições que facilitam a chegada. Não chega a convidar,
mas deixa a porta entreaberta, entende? E agora falando um pouco da nossa comunidade brasileira, uma das formas que muitos e muitas que estão me vendo agora utilizaram, ou pelo menos pensaram em utilizar para entrar aqui na Irlanda, foi vir como estudante de inglês. Para você ver a diferença, e só num detalhe você vê como que isso era fácil e foi aos poucos sendo dificultado. Quando eu cheguei aqui em 2011, até abril de 2011, o dinheiro exigido pela imigração era 1.000 euros. Tinha que trazer 1.000 euros para comprovar e tirar teu visto. A partir de abril de 2011, isso subiu para 3.000, que ficou um tempão, e se não me engano, agora que estou totalmente por fora do mercado de intercâmbio, o valor é 4.600 ou 4.800, não tenho certeza, me corrija nos comentários por gentileza. O visto de estudante na época que eu cheguei era 1 ano, ou seja, 6 meses de aula e 6 meses de férias, e nos 6 meses de férias, independente da época do ano, você poderia trabalhar full time. Saindo da visão do intercambista e olhando pela visão do governo, é uma receita maravilhosa. Jovens, mão de obra barata, flexibilidade e sem um plano longo de residência. O estudante trazia uma grana, o estudante trabalhava, o estudante consumia, o estudante pagava imposto. Imigrantes sustentavam e ainda sustentam setores inteiros de economia. E nós, brasileiros, somos um exemplo claro desse movimento. Para você ter uma noção, em 2006, tinha cerca de 4.000 brasileiros na Irlanda apenas. Em 2011, cerca de 8.000, dobro. Em 2016, mais de 13.000. E em 2022, que é o último censo divulgado, já estamos falando mais de 40.000. Esses são dados oficiais. Hoje, estima-se muito mais de 70.000, 80.000. Porque tem uma coisa também que é muito importante considerar nessa questão. O censo, ele contabiliza, você recebe o formulário na sua casa, você preenche lá a sua nacionalidade. Só que o que tem de brasileiro com passaporte europeu é muito. Então pensemos, nem todos os brasileiros estão sendo contabilizados como brasileiros. Isso não aconteceu por acaso, aconteceu porque o país precisava de gente. Porque se não precisasse, se fosse o contrário, não estaria com regras tão flexíveis, concorda? E não foi, e eu falo só de brasileiros porque é nós, né? Mas se a gente for pensar, tem muito indiano, leste europeu, Sul América, Latina América, não é só BR quando eu falo de imigrante. Mas todo crescimento rápido tem um custo. Com mais pessoas chegando, a população geral do país também cresce. Só que a infraestrutura não acompanhou. As casas não foram construídas na mesma intensidade que os imigrantes começaram a chegar. Assim faz a oferta e a demanda de moradia disparar, consequentemente o preço sobe e, consequentemente, além de ficar mais caro, fica mais difícil de achar, porque tem mais pessoa do que casa. E aí acontece uma mudança silenciosa no discurso político. Antes a narrativa era econômica. Precisamos de trabalhadores. Hoje já assume um tom mais político. Estamos lotados, estamos cheios. E aí um problema estrutural começa a ser olhado como um problema migratório. E aí a Irlanda entra nessa nova fase. Agora, com crise habitacional, pressão social e desgaste político, o governo muda as regras. Vistos para não europeus se tornam mais rigorosos e o debate político começa a aquecer em relação a imigrantes. Mas não porque a Irlanda nunca quis imigrantes, mas sim porque o ciclo mudou. Crise econômica fez os irlandeses saírem. Recuperação econômica chamou os estrangeiros. Crescimento populacional trouxe pressão social. E agora o discurso político se ajusta a essa nova realidade. É assim que a política funciona. Então você quer dizer, Marião, que a Irlanda não está fechando as portas? Talvez, mas não por acaso. Ela está reagindo a um ciclo que começou lá atrás, quando precisava de pessoas para reaquecer a economia. A pergunta não é se vieram estrangeiros demais. A pergunta deve ser, será que a Irlanda se preparou para abrigar esse monte de gente que veio? Porque é válido lembrar, vir é uma coisa, ter a entrada permitida é outra. Então se a galera está aqui dentro, porque o governo permitiu a entrada de alguma forma. Você entende o movimento que eu estou trazendo aqui? De 2005 a 2007, boom na economia, tigre celta, um monte de gente vem. 2008, crise econômica, um monte de gente vai embora, incluindo irlandeses. Aí precisa de trabalhador, facilita, flexibiliza as regras para a entrada de estrangeiros, facilita para o estudante vir, vem uma porrada de gente para estudar inglês e tentar uma vida melhor aqui. Muitos conseguem, muitos estão aqui até hoje. A galera vai vindo, a economia vai melhorando, eles vão apertando as regras pouco a pouco. E hoje eu faço uma análise, uma interpretação das regras da imigração da seguinte forma. Queremos imigrantes, até queremos pessoas de fora, mas pessoas qualificadas para somarem na economia. Não vim só aquecer a economia. Mas aí vem aquela segunda pergunta. Será que essa galera mesmo, realmente qualificada, apta a receber altos salários, vão querer morar num lugar onde, apesar de pagar muito bem, também drena todo esse dinheiro que entra?
Será que a galera vai querer vir para cá para ter dificuldade para arrumar casa, para ter que lidar com xenofobia, para ter que lidar com violência só porque é imigrante? Ou aí preciso da ajuda de vocês. Fiquei pensando aqui. Será que esse descontrole na inflação, os preços caríssimos, crise habitacional e um movimento extremamente lento e confuso do governo não é justamente para desestimular quem está aqui a ficar? Quase como, você não é daqui mesmo? Que tal voltar para o seu país? Fiquei pensando aqui, porque é uma forma de resolver o problema, ou tentar amenizar o problema. Justamente, se tá uma crise de habitação, tem muito mais pessoas do que casa, se pessoas vão embora, a crise tende a diminuir. Faz algum sentido? Então te convido aqui, vamos dialogar, me ajuda a pensar. Estamos aqui especulando, estamos raciocinando juntos. Faz algum sentido o que eu falei? Me conta nos comentários. Qual a sua visão sobre isso? Tem alguma coisa que você viu, viveu aqui que eu não falei? Vamos nos comentários, vamos bater esse papo, vamos pensar junto, porque a realidade hoje na Irlanda ela não está fácil. Mas ainda é um lugar em que muitas pessoas vêm. Muitas pessoas procuram a Irlanda como um lugar de moradia. Então isso é um sinal. Quem está aqui não vai embora, tem gente querendo vir. Por quê? Conte-me nos comentários, vamos bater esse papo. Por enquanto, cuidem-se. Até o próximo vídeo. Seguimos.